sozinho não iria conseguir. A gente vai falar um pouquinho, então, ainda sobre a próxima semana, que além do Congresso Nacional também deve ter uma movimentação lá no Supremo Tribunal Federal, porque na terça-feira o STF vai julgar os 5 réus acusados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido no dia 14 de março de 2018, lá no Rio de Janeiro. Os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão são apontados como responsáveis pelo crime, junto com Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e Ronald Paulo Alves Pereira, major da Polícia Militar, e Robson Calixto Fonseca, policial militar e ex-assessor de Domingos Brazão. Quem vai trazer todas as informações, o que a gente pode esperar, de expectativa sobre esse julgamento que deve ser retomado, deve começar lá dentro do Supremo Tribunal Federal, é Pablo Giovanni, repórter da coluna de Manuela Alcântara, vai trazer pra gente todos os detalhes, né, Pablo, do que deve acontecer nessa próxima semana, o que a gente pode esperar a respeito desse assunto envolvendo a morte da ex-vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. Bom dia e muito obrigada. Bom dia, Marília, bom dia a todos. É um julgamento que envolve a toda a sociedade, né? As pessoas cobram a resposta sobre quem mandou matar Marielle Franco, os executores do crime, que é Elcio de Queiroz e Rony Lessa, já estão presos e já condenados já pelo Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, mas hoje existe um processo no Supremo Tribunal Federal referente à prerrogativa de foro, né, já que Chiquinho Brazão era deputado federal, Domingos Brazão, que seu irmão era conselheiro, ainda é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, mas hoje se encontra afastado. Então esse processo hoje tramita no Supremo, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Semana que vem deve mobilizar todo o Supremo, assim como foi os moldes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Serão separados assim a primeira turma no Supremo para que ocorra o julgamento, onde ficarão também familiares próximos de Marielle, os advogados dos cinco réus que respondem a essa ação penal, além também de toda a imprensa. E na segunda turma, que também o Supremo decidiu separar também, para que haja a mobilização de pessoas que querem acompanhar o caso mais perto, de mais proximidade dos ministros e também dos familiares de Marielle Franco. Então será separada essas duas turmas para o julgamento no Supremo Tribunal Federal na próxima semana sobre o caso Marielle. Hoje todos os réus estão presos, né? Com Domingos Brazão, inclusive, está no Presídio Federal. O Chiquinho Brazão, que estava preso, ainda está preso desde março, mas hoje cumpre uma prisão domiciliar devido ao seu risco de saúde. Segundo a defesa, ele tem fortes problemas de saúde que não deixariam ele ficar dentro de um presídio federal, e sim num regime mais moderado, que nesse caso foi optado pela prisão domiciliar. O delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, que é ex-chefe também da Polícia Civil do Rio de Janeiro, também é acusado e também é réu nesse processo. Ele também está numa penitenciária federal aqui do nosso país. E os outros dois réus, que é o Peixe, né, que segundo a Polícia Federal, no inquérito tocado junto ao Ministério Público do Rio e à Procuradoria-Geral da República, segundo a acusação, ele teria dado suporte, mapeado, né, a rota de Marielle Franco no dia do assassinato, em que também vitimou ela e o seu motorista Anderson Gomes. Então hoje esse processo tramita no Supremo, desenrolar na próxima semana, em 2 dias, e é bem provável que o ministro Alexandre de Moraes apresente um voto pela condenação. E hoje a primeira turma que está desfalcada de um ministro, devido à saída do ministro Luiz Fux para a segunda turma, devido também à saída do ministro Luiz Roberto Barroso na sua aposentadoria no ano passado. A primeira turma hoje se encontra com 4 ministros, além de Moraes, ainda tem o presidente Flávio Dino, o Cristiano Zanin e a Carmen Lúcia, que fazem parte da primeira turma, que vão julgar esses 5 réus, e que a expectativa, seguindo, claro, deixando claro que seguindo o entendimento dos julgamentos, né, aos quais os ministros sempre seguem o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, pela condenação de todos. Mas semana que vem a gente vai estar mobilizado para acompanhar de pertinho lá no Supremo. Pablo, então só para tirar uma dúvida, que serão apenas 2 dias de julgamento, né? Ele não deve se prolongar mais que isso, ou existe a possibilidade de se estender? O julgamento começa na próxima terça-feira, né, e se prossegue até a quarta-feira de manhã. Quarta-feira de tarde existe a sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, caso houver mais dias de julgamento,
serão ou prolongados para quarta-feira à tarde, mas aí tem que entrar em consenso com todos os ministros do Supremo, ou seguiria para quinta-feira de manhã, e aí também, com certeza, nesse desenrolar, seria completado o julgamento nesses 3 dias, mas a priori, seguindo o entendimento do ministro Flávio Dino, que é o presidente da primeira turma, serão em 2 dias, com a expectativa já do voto do ministro Alexandre de Moraes, já na quarta-feira, e as demais os demais votos dos ministros da primeira turma ainda na quarta-feira de manhã, e aí se completa o julgamento do caso Marielle Franco. Então, a partir da próxima semana, você vai poder também acompanhar aqui no nosso canal do YouTube, também lá na coluna de Manuela Alcântara, qual Pablo Giovanni faz parte, toda a apuração, toda a cobertura que será feita em torno do caso Marielle Franco e também Anderson Gomes. A partir, então, da próxima semana, a gente tem esse julgamento e possível condenação ou não desses acusados da morte da vereadora e do motorista. Pablo, eu vou pedir só para a gente voltar um pouquinho, porque essa semana o STF ele acabou ali